Olá, meu irmão, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário que você vai assistir esse vídeo das lições, né? Agora vamos à lição da Escola Sabatina, parte 2. A gente tem um pit stop aqui, porque chegou a hora do almoço e a gente foi dar uma paradinha para almoçar. E a gente vai prosseguir a lição, o estudo da lição, a lição número 11, Ruth e Esther, né? A lição número 11, quarta-feira, a lição de quarta-feira, Amã e Satanás, né? E lembrando que o verso para memorizar da lição da semana é Esther capítulo 5, verso 2. Esther capítulo 5, verso 2. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro, né? E ela então teve acesso à sala do trono, acesso ao rei. E o rei disse para ela assim, olha, ficou tão feliz, ver a presença dela, a formosura, Esther era muito linda. E falou assim, que ela achou graças diante dos olhos dele, que o que ela queria pedir, né? Porque ele daria tudo para ela, até metade do reino. Eita amor, eita paixão grande que a Suera tinha pela Esther, né? E ela só fez um pedido que o rei fosse num jantar que ela havia preparado para ele e que levasse como convidado, como convidado o Amã, né? O ministro Amã. Amã ficou muito feliz, né? Chegou em casa e falou para a esposa dele que ele estava muito feliz, porque para os filhos, né? Que ele tinha alcançado favor diante do rei, também da rainha Esther, né, da nova rainha Esther. Ele estava muito feliz porque ele estava sendo cada vez mais enaltecido, né? Soberba dele foi até no pico, né? Então, mas para nós prosseguirmos aí a continuidade do estudo de hoje, meus amigos, minhas amigas, eu vou pedir para você nos ajudar aqui, tá? Esse é o nosso QR Code, tá bom? Deixa eu tirar esse microfone aqui, tá aqui, nos ajudando. Esse é o nosso QR Code, ok? Então, você pode nos ajudar com qualquer quantia, né? 10, 15, 20, 1 bilhão de dólares, né? Aqui para o Conectado 7, nesse QR Code, tá? Que é o número de WhatsApp também nosso aqui, que é o 659-9297-7170. Então, nos ajudando nesse QR Code, você está ajudando o canal aqui a sobreviver, né? A gente precisa sobreviver, porque esse é o nosso QR Code. Não vai esquecer de ajudar aqui o Conectado 7, tá bom? Deixa eu colocar um negócio aqui embaixo, tá? Gente, aqui é a nossa produção, aqui, os nossos contra-regras. Maravilhosos! Deixa eu arrumar direito esse microfone. Pera aí, gente. Aqui é tudo feito assim, com várias mãos. A mão do apresentador, né? Apresentador, diretor, inspetor, preceptor, supervisor, proprietário, diretor, apresentador. Gente, olha, a lição dessa semana é um resumo do plano da salvação na vida dessas duas mulheres fantásticas, né? Mulheres que eu gostaria muito de conhecê-las. Eu creio que muitas mulheres, né? Irmãs que estudam a palavra de Deus, estudam a Bíblia há anos, gostaria muito de conhecer a Esther, né? Conhecer a Ruth, conhecer Noemi, a sogra generosa, né? Conhecer Boaz. Quem sabe eles estarão no céu um dia e nós teremos o privilégio de conversar com esses filhos e filhas de Deus, né? Que fazem parte da genealogia de Jesus. Creio que sim, né? Eles estarão no céu. Uma aguinha. Estarão fazendo parte da genealogia, fazem parte da genealogia de Jesus. E eu creio piamente que estarão no céu, né? Esses nossos irmãos, nossas irmãs, que nos deixaram esse exemplo maravilhoso, né? De consagração, de fé, né? De submissão à vontade de Deus, à lei de Deus. E, portanto, esses exemplos foram escritos, essas histórias foram escritas, para que nós, sabedores, né,
desses exemplos nós também tenhamos a mesma fé. Cultivemos nos dias modernos, pós-modernos, né? A nossa fé em Cristo Jesus, nossa fé em Deus. Porque há apenas um vazio em nosso coração e esse vazio só é preenchido por essa pessoa, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, tá? Você pode tentar preencher esse vazio com uma mansão dentro do Belvedere ou uma mansão lá no maior condomínio fechado, Alphaville do mundo, né? Você pode ter milhares de carros, milhares de brinquedos, Lamborghinis, Ferraris e outras marcas de carro, né? BYD, não sei o que, motos e aviões, espaçonaves indo para o espaço. Você pode tentar preencher esse vazio que tem no seu coração por qualquer uma dessas coisas, mas não vai dar certo. Você vai continuar infeliz, vai continuar triste, deprimido, porque falta esse lugar é preenchido só por uma pessoa, por Cristo Jesus, por Deus. Viu, Musk? Um vazio que tem no coração só é preenchido pela sua comunhão com Deus, a sua amizade com Deus. Não é preenchido por mais nada. Poder, cargo com alto poder no governo, milhões, bilhões e bilhões de dólares, empresas que dão maior lucro vendendo carros, vendendo espaço para viajar no SpaceX, né? Ou acordos bilhardários com agência como a NASA e tudo mais. Ser proprietário de uma rede social como a X, ou Facebook, ou YouTube, não te dá, Google, né? Não vai te dar satisfação e felicidade de verdade. Ficar com as mulheres mais lindas do mundo, né? Ter o casamento mais promissor, não vai te dar felicidade verdadeira. Ter dinheiro, posses, propriedades em tudo quanto é parte do mundo, né? Ilhas, lanchas, navios, né? Redes de hotéis, as mais luxuosos do mundo, que hospedam grandes personalidades, grandes pessoas aí da mídia e tal, mas não vai trazer felicidade. A felicidade realmente a gente só tem com Cristo Jesus. Eu posso falar isso com uma experiência própria, com uma experiência própria. Eu sinto feliz em ter um relacionamento, em ter um amigo, um pai, um Senhor, um grande amor, o meu maior amor, acima de tudo, Jesus. Minha comunhão com o Pai, minha comunhão com Deus, né? A direção da minha vida sob a tutela do Espírito Santo, né? Meu Deus. Então, nada substitui essa amizade, nada substitui essa relação, esse relacionamento, sabe? Os momentos que nós passamos juntos, nada me traz mais satisfação do que essa nossa parceria, nossa amizade. Ele, meu Pai, meu Deus, meu Criador, né? Meu tudo. É isso. Então, se você tem tudo, mas está faltando Deus, Musk, ou seja lá quem for você, rico, bilhardário, se você tem tudo, mas está faltando Deus, então está faltando tudo, né? Nem tudo que você tem pode, né, te trazer felicidade, né? Dinheiro é muito importante, é muito importante. Com dinheiro você consegue de tudo, né? Consegue conforto, né? A internação no melhor hotel, no melhor hospital, se de repente você ficar doente, pagando os melhores médicos do mundo, né? Os melhores especialistas do mundo. Você pode fazer muita coisa com dinheiro, viajar para tudo quanto é parte do mundo que você quiser, comprar todos os passaportes, né? Ter o seu próprio avião para você viajar a qualquer parte do mundo, né? Seu próprio Learjet, né? Mas se você não tiver Deus aí com você, andando no seu coração, na sua mente, você é como um pobre coitado, né? Um pobre diabo, certo? Então vamos priorizar amizade, comunhão com Deus. E para ter Deus a gente precisa ter relacionamento com Ele. Amizade mesmo, sabe? Comunhão, relationship, não é isso? Relacionamento. Então vamos lá, nós paramos na lição de quarta-feira, né? Que fala sobre Amã e Satanás. Depois vamos quinta e sexta a gente encerra, ok? A lição da escola sabatina desta semana. É a primeira semana, né? É a primeira?
É a segunda semana do mês de junho. Quarta-feira, dia 11, foi ontem, Amã e Satanás. Então diz o seguinte, que Esther, capítulo 3, verso 1. Na história de Esther, conhecemos Amã. Quem era Amã? Que tinha sede de posição, ele tinha sede, ele tinha vontade de posição, de poder, sede de posição e poder. Ele recebe grande destaque no império, acima de todos os outros oficiais. Esther, capítulo 3, verso 1. Vamos ler? Esther 3, 1. Voltemos lá, depois de Neemias, aqui, Esther 3, 1. Diz assim, ó. Depois disto o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Hamedata, Agagita, e o exaltou. E lhe deu um cargo mais elevado do que o de todos os oficiais que estavam com ele. Então esse homem, Amã, era vamos dizer assim, o grão-vizir ou primeiro-ministro, né, do Império Medo-Persa, no governo de Assuero ou de Xerxes, né? Nos textos que descrevem a queda de Lúcifer, Ezequiel de 28, de 11 a 15, e Isaías 14, 12 e 15, já conhecemos bem esse texto, nós vemos um paralelo com Amã, o inimigo maligno do povo de Deus, que se recusava a reconhecer a supremacia do Senhor. A história da tentação de Cristo revela as intenções mais abrangentes de Satanás, quando ele levou Jesus a um lugar muito alto para mostrar-lhe os reinos do mundo. Mateus 4, de 8 a 11. Cristo veio para redimir o mundo e reivindicá-lo como seu. E ele fez isso como um de nós. Jesus é o nosso parente resgatador, e o preço que ele pagou para redimir o mundo foi extremamente alto. No livro lá, no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, né, vemos que a cobiça de Satanás por poder e adoração levará este mundo à crise final. Seus enganos convencerão o mundo a se maravilhar diante da besta e segui-la. Apocalipse 13, 3 a 4. A besta que nós estudamos nos estudos do Apocalipse, né? Apocalipse 13, é só você voltar os vídeos aí, ver o estudo do Apocalipse 13 com Robson Antônio, que nós fizemos aqui nesse estúdio, né, meses atrás, ou mês ou semanas atrás. Você vai entender muito bem do que nós estamos falando aqui, o que é essa besta, né, que Satanás vai fazer com que o mundo todo a siga. E serão relativamente poucas as exceções notáveis que se recusarão a adorar o inimigo. Então o mundo todo adorará o inimigo através da entronização da besta como líder mundial, e também com a marca da besta, que seria um falso dia de guarda em relação ao dia de Deus. Essa seria a marca da besta que seria imposta na humanidade através de uma lei civil, né, que começaria a partir dos Estados Unidos da América, né? No livro do Apocalipse vemos que a cobiça de Satanás por poder e adoração vai levar esse mundo à crise final, e serão relativamente poucas as exceções notáveis que se recusarão a adorar o inimigo. Com essas pessoas ele recorrerá à força. Aqueles que recusarem a adorar a besta, aqueles que recusarem a receber a imagem da besta, aqueles que se recusarem o governo universal, eles serão perseguidos e mortos e presos, etc. Como foi na Idade Média, lembra a história da Idade Média, da Santa Inquisição, do Tribunal do Ofício? Isso vai retornar a acontecer. Amã percebeu que Mordecai ou Mardoqueu, conforme as suas versões aí da Bíblia, que era tio ou primo de Esther, que a criara como filha, porque ela era órfã de pai e mãe, ele percebeu que Mordecai, que fazia parte do povo escolhido de Deus, Mordecai o judeu, fazia parte do povo de Deus, não se submeteria a ele, nem reconheceria seu suposto direito de ser adorado. Ele queria ser adorado, o Amã. Assim Amã encheu-se de furor
e se tornou determinado a eliminar todo o povo de Mardoqueu, todo o povo de Mordecai da face da terra. Só que ele não sabia que a rainha Esther também fazia parte do povo de Mordecai, né? Do povo judeu. Então ele estava mandando fazer uma ordem, um decreto de morte para a própria rainha, esposa do rei que eu tinha colocado num cargo de liderança. Olha que ignorância, né? Leia Esther 3, de 1 a 14, Apocalipse 12, 14 a 17 e Apocalipse 13, 15. Que paralelos vemos entre essas passagens, como a descrição da igreja remanescente em Esther é semelhante à descrição do povo de Deus no Apocalipse. Esther é uma representatividade, é uma representação, uma tipologia do povo de Deus. Esther e Mordecai, né? A história lá de Esther. Mas Satanás quer destruir o povo de Deus, Satanás quer ser adorado, Amã queria destruir o povo judeu, Amã queria ser adorado e começa a perseguir o povo judeu, Amã, né? Através de leis e decretos. Satanás é a mesma coisa, no tempo do fim, como diz o Apocalipse, vai querer perseguir o povo de Deus, ao decretar a marca da besta e fazer com que todo mundo adore a besta, adore a marca da besta, ou que é a projeção ou a obrigatoriedade da guarda do falso dia de adoração. Quando você adora no dia falso que ele proclamou, você adorando ele, e não Deus, porque Deus proclamou o sábado, o sétimo dia, para adoração a ele, Deus, Criador. E aí Satanás faz uma contrafação, uma contraposição dessa lei, né? Ao decretar adoração no dia primeiro da semana, no domingo, né? Que ele tenta disfarçar dizendo porque Cristo ressuscitou desse dia, então esse dia é mais importante que o sétimo dia, o sábado, né? O Shabat. Então, uma loucura teológica, uma imposição de uma ideia satânica. Adoração a Satanás, a adoração no dia do sol, Satanás. Representatividade aí de solis invictus, né, como dizia o Constantino, adorador do sol. Esther 3, de 1 a 14. Vamos lá, abrir Esther 3, de 1 a 14. Nós estamos aqui. Esther 3, de 1 a 14. Acabamos de ler até o 5, né? Agora vamos ler do 5 em diante. Vamos ver. Vamos voltar aqui ao nossa luneta, o óculos. Aqui diz que no finalzinho diz assim: por isso Amã procurou destruir todos os povos, todos os judeus, povo de Mordecai que havia em todo o reino de Israel. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no 12º ano do reinado de Assuero, foi lançado o Pur, isto é, fizeram um sorteio na presença de Amã para determinar o dia e o mês, e foi sorteado o 12º mês. Foi sorteado o 12º mês, que é o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Assuero. Amã chegou, levou esse caso ao rei Assuero e disse para ele, para o rei Assuero: existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei, e por isso não convém tolerá-los. Olha, acusações, mentiras mentirosas, acusações falsas, né? Falso testemunho. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam mortos, e eu porei nas mãos dos que executarem a obra 340 toneladas de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Olha, tentando subornar o rei, para que o rei decretasse. O que o rei disse? Então o rei displicentemente, né? Um rei melancólico, eu acho que isso era muito melancólico. Quando você lê sobre ele, para dar uma melancolia, dar uma vontade de dormir. Assuero. Então o rei tirou da mão o seu anel sinete e o deu a Amã, filho de Hamedata, Agagita, inimigo dos judeus. Ele disse, olha que besteira: fique com essa prata e faça com esse povo o que bem quiser. Ou seja, mate todos os judeus. Matem-nos, né? E aí o rei decreta a morte dos judeus. No dia 13 do primeiro mês, chamaram os secretários do rei, e segundo tudo que Amã havia ordenado, se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias,
e aos chefes de cada povo. A ordem devia ser endereçada a cada província do seu próprio modo de escrever, no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. Foi escrita em nome do rei Assuero e selada com um anel sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros e todas as províncias do rei, com instruções a todas as províncias do rei, com instruções sua, que num só dia, o dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, todos os judeus, tanto os jovens como os velhos, as mulheres e as crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados, e que os seus bens fossem saqueados. Então, essa perseguição de Hitler em relação aos judeus não foi a primeira vez, né? Não, meu querido. Só que, diferentemente da história de Hitler, da Segunda Guerra Mundial, os judeus aqui foram salvos, né? No caso, ninguém morreu. Ou morreu porque foram guerrear. Tá? Não, depois você lê o livro primeiro, aí você vai entender do que eu estou falando. Uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Então seria o dia do extermínio dos judeus da face da terra, né? Apocalipse 12, vamos lá, o último livro da Bíblia Sagrada, Apocalipse capítulo 12. Chegamos já aqui, já no capítulo 10, capítulo 12. Apocalipse 12, versos 14 a 17. 14 a 17. Diz assim: Mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia. É isso mesmo, gente? É. 14. Para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo e tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A coisa aqui está ficando violenta, né? E Apocalipse capítulo 13, verso 15. Apocalipse 13, 15, que diz o seguinte: Ele foi concedido poder para dar a vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Né? Então aqui nós vemos projetado aqui o extermínio, né, dos cristãos, o extermínio do povo de Deus, o extermínio dos judeus. Está tudo assim, parece que a história é cíclica, né? Parece que ela vai voltar a acontecer da mesma forma como fora ontem, ou será no futuro, né? E seria hoje. Então, tem paralelos, né? Vemos entre essas passagens como a descrição da igreja remanescente em Esther é semelhante à descrição da destruição do povo de Deus lá, né? Na época de Esther, e agora no tempo do Apocalipse, né? A perseguição sobre os cristãos, a perseguição sobre as pessoas que eles chamam de fundamentalistas. Eles vão acusar os cristãos de fundamentalistas, porque as suas doutrinas e os seus dogmas, suas doutrinas, suas crenças estão baseadas num livro chamado Bíblia Sagrada, né? Isso que aqui é livro de fundamentalista, e disse o Papa que já morreu aí. Mas gente, olha só, uma perseguição que aconteceu, a tentativa de exterminar o povo de Deus lá no passado, e deu tudo, né, ao contrário, todo mundo né? No final agora, por exemplo, vai também uma perseguição sobre o povo de Deus, porque né, um povo fiel à lei de Deus, um povo fiel à palavra de Deus, um povo fiel ao assim diz o Senhor, né? Então nós vemos aí que as coisas que aconteceram no passado acontecerão no futuro também. Haverá uma repetição da história no futuro, só que em escala mundial. Em escala mundial, né? Então Satanás, assim como Amã, ele odeia o povo de Deus e faz todo o possível para destruí-lo. Mas Deus protege o seu povo. Deus nos protege, Deus protege o seu povo. Como aconteceu na época do Amã, o povo de Deus foi protegido por Deus. No tempo do fim também, ou será, o povo de Deus também será protegido por Deus. Satanás reivindica este mundo
mas a presença de pessoas que permanecem leais a Deus, que guardam os seus mandamentos, desmente sua reivindicação de supremacia completa. Como o sábado se tornou o ponto especial de controvérsia no cristianismo, a recusa persistente de uma pequena minoria em ceder às exigências populares, ou à exigência popular, fará com que essa minoria seja alvo de ódio universal. Então, isso aqui quem falou essas palavras, né, nesse parágrafo aqui, foi a escritora norte-americana Ellen G. White no livro O Grande Conflito, na página 511. Pergunta: se fazemos concessões nas pequenas coisas ou nos pequenos testes na vida, no nosso dia a dia, nas tribulações, nas tentações, nas provações pelas quais passamos, como nos sairemos no teste final? Se hoje a gente reclama, que a gente é perseguido, eu não consigo crescer financeiramente, eu não consigo, não sei o que, sempre está reclamando, sempre está pessimista. Eu conheço uma pessoa assim, sabia? Muito parente meu aqui e tal. Tudo que você vai conversar com ele, cara, tô enjoado, eu devia fazer essa faculdade, eu devia fazer outra, tô enjoado da minha profissão, não ganha dinheiro, não sei o que, e sempre reclamando. O cara tá no bem bom, tipo, vive como rico, né? E tá sempre reclamando, é um hard, sabe? Lembra daquele desenho animado que tinha o Lipe e o Hard, era um leão e uma hiena, e eles andavam juntos. E o leão era todo otimista, né? Para fazer as coisas, para conquistar coisas, para fazer... Era otimista, um otimista nato, né? O leão. E a hiena, parece que o nome do desenho da Ana-Barbera, parece que era o Lipe e o Hard. E a hiena se reclamava: céus, por que eu acordei hoje? Oh, céus, está enegrecido, vida, sempre pessimista, sabe? Você reclamando de tudo, se queixando, a hiena. E o leão: não, Hard, vamos lá, nós vamos conseguir. E o leão chama-se Lipe. Lipe, que dificuldade, esse plano não vai dar certo, essa vida é muito ruim, as coisas não estão como deveriam estar para nos favorecer. Sempre se queixando e reclamando. Tem muitos cristãos assim hoje em dia. O cara vive se queixando e reclamando, ele não consegue ver a luz além da cúpula, né? Sempre está numa escuridão, parece que tem uma nuvem negra o seguindo, entendeu? Tem pessoas assim, pessimistas, reclamonas, né? Tomemos cuidado com isso, porque Deus está no controle de todas as situações, até da nossa vida pessoal, particular, nossa saúde. Hoje eu estou bem aqui, mas um dia eu posso cair doente, né? Parar no hospital. A gente não sabe o futuro, nós não sabemos o nosso futuro, sabemos que um dia nós vamos ter que descansar, né? E quando você passa dos 60, como é o meu caso, você já sabe que vai chegar o dia. Então você não é mais cheio daquela toda esperança de que você vai ser, né, vai ficar milionário, vai ficar rico, vai andar, viajar e tal. Não pode até acontecer de ser, mas você sabe que o final é esse, né? Mas não é para reclamar, é para dar louvor e glória a Deus, né? Louvores e glória a Deus, porque Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de todas as circunstâncias e situações da vida. Mesmo que soframos dores, mesmo que tenhamos que adormecer, né? Mas Deus está no controle. Ele vai fazer com que tudo ocorra conforme a vontade dele, conforme já está descrito, prescrito aqui nas profecias, né? Apocalipse, a Bíblia toda, entendeu? Então, não devemos reclamar, devemos assentir, nos submeter e estarmos sempre com Ele, mesmo em situações precárias e difíceis, né? Estarmos sempre com Deus, não desistirmos nunca. O verdadeiro cristão jamais desiste de permanecer em Cristo Jesus, jamais. E não abre mão da sua coroa, né? Que é a justificação de Cristo Jesus, é a garantia da nossa salvação. A nossa coroa da vida eterna, receberemos a vida eterna. Então, cuidar bem da coroa é manter-se relacional, uma vida relacional com Deus. Isso é cuidar bem da coroa. Ter um relacionamento com Deus dia a dia, ter uma perspectiva e uma esperança
da salvação, uma esperança que mesmo em momentos assim de probabilidades ao contrário, em momentos de reveses na vida, nós permaneçamos firmes com Cristo Jesus. Veja o que eu estou falando. Não é permanecer firme com pessoas, instituições, etc. Não. É permanecer firme em Cristo Jesus. Porque mesmo que as instituições, as organizações, denominação religiosa a qual você pertença, ela venha a cair, ela venha a se apostatar, porque eu acho que a igreja cristã atualmente ela está se apostatando, o povo está se apostatando, o povo está se mundanizando, está se secularizando, está absorvendo a filosofia e os ideais e as ideias do mundo, né? Mesmo que isso venha acontecer, que você não seja como os demais, você não se mundanize, não se secularize, não absorva as filosofias e as fábulas do mundo, né? Mas se apegue a Deus, se apegue ao sistema celestial, ao sistema de Cristo, né? Porque é essa pedra que vai vir do céu, destruir a estátua, vai se tornar uma grande montanha e vai reinar e será um reino sem fim. Essa pedra é Cristo, é o retorno, a vinda de Cristo, como diz lá em Daniel capítulo 2, no livro de Daniel, no capítulo 2, sonho de Nabucodonosor, né? A interpretação do sonho de Nabucodonosor. Vamos para a lição agora de quinta-feira, para um tempo como este. Alguns cristãos têm a tendência de se concentrar nos aspectos mais sombrios das profecias. Tempos difíceis estão por vir, e o estudo das profecias pode girar em torno do medo, destacando dificuldades em vez de resolução prometida para o fim da história. Embora Deus não nos iluda quanto ao futuro e não esconda os eventos que ocorrerão até o fim, é importante buscar uma compreensão mais abrangente. Temos um padrão nas profecias. Deus revela a verdade sobre a desordem criada pela rebelião e então nos mostra as consequências. Mas ele sempre destaca a esperança. Alguns olham para a crise e o tempo da angústia de Jacó, cheios de medo, ou cheias, algumas pessoas cheias de medo e apreensão, né? Os momentos finais não serão fáceis. O tempo da grande tribulação, na época que nós não poderemos mais comprar nem vender, é bom que nós não estejamos mais nas cidades, mas sim retirados no campo, né? Esse tempo não será fácil. No entanto, assim como a previsão de tempos difíceis é confiável, a promessa de libertação também é. Em Apocalipse 12, o diabo persegue a noiva de Cristo cheio de ira. É só ler o capítulo 12, o diabo perseguindo a igreja, a mulher, a noiva de Cristo, até o deserto. Mas Deus intervém para salvá-la. A história de Esther também apresenta uma bela rainha desempenhando um papel central no drama e Deus a usa para salvar o seu povo. Leia Esther 4, 13 e 14. Voltemos lá ao livro de Esther. Esther, capítulo 4. Aqui. Esther 4, 13 e 14. Vamos lá. Versos 13 e verso 14. Então Mordecai pediu que respondessem a Esther: não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Uma pergunta. 5 de 1 a 3. E aí Esther pediu para que o povo judeu jejuasse, né, e orasse, porque ela ia ter com o rei. Mas ela tinha informado que há dias que o rei não a procurava, né? O que será que acontecia com Assuero? Vai saber. Né? Vamos lá então. Capítulo 5, verso de 1 a 3. Aqui, 5 de 1 a 3. No terceiro dia, Esther se aprontou com os seus trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio real, em frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência.
Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele, diante de seus olhos, né? E o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. E então o rei perguntou: o que é que você tem, rainha Esther? Qual o seu pedido? Até metade do reino lhe será dado. Esther respondeu: se for do seu agrado, venha hoje com Amã ao banquete que preparei para o rei. Então o rei disse: peçam a Amã que venha depressa para que possamos atender ao pedido de Esther. Assim o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Toda ardilosa, né? E ele, o tal do Amã, nem fazia ideia que havia sido preparado para ele, né? Vamos capítulo 9, verso 20. 9, 20 a 28. 9, 20 a 28. Rapaz, é grande isso aqui. 9, capítulo 20, verso 20, até o verso 28. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias. Não, peraí. 5 de 1 a 3, eu li. Agora 9. É isso? 9, 20 a 28. Tá, vamos continuar. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês, todos os anos. Como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, o mês em que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa. E que esses fossem dias de festa e de alegria, de troca de presentes e de dádivas aos pobres. Legal. Tá, continuando. Assim os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhe havia ordenado por escrito. Porque Ramã, filho de Hamedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha planejado destruir os judeus, e tinha lançado opur, isto é, sortes, para os assolar e destruir. Mas Esther foi falar com o rei, e ele ordenou por cartas que o plano perverso de Amã, que ele tinha elaborado contra os judeus, recaísse sobre a própria cabeça dele. Dele quem? De Amã. E que ele e os seus filhos fossem enforcados. Por isso esses dias são chamados de Purim, do nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia acontecido, os judeus decidiram que eles mesmos, os seus descendentes e todos os que viessem se juntar a eles, não deixariam de comemorar estes 2 dias, segundo o que se havia escrito a respeito deles, no tempo marcado todos os anos. E que estes dias seriam lembrados e comemorados, geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que estes dias de Purim, 2 dias, né, jamais iriam desaparecer entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Até hoje os judeus comemoram o Purim, que é troca de presentes, festa, comes e bebes, né? Auxílio aos doentes e aos pobres, etc. O dia de Purim, os dias de Purim, né? Em comemoração a esse grande livramento. Agora, sabedores disso aí, que lições tiramos dessas passagens sobre nossa situação nos momentos finais da história da Terra? Assim como levantou Esther no momento certo para libertar o seu povo, Deus guia o remanescente dele, os seus filhos, a sua igreja, nos tempos finais, no tempo do fim, para cumprir sua missão e chamar para fora de Babilônia o povo de Deus. Sai dela, povo meu, né? O povo de Deus vai mandar essa mensagem para os cristãos que estão adormecidos, né, enganados nessas falsas teorias, falsas profecias,
falsas doutrinas, vamos dizer assim, falsas denominações, né? Que estão numa confusão teológica hoje em dia, que não sabem interpretar e estudar a palavra de Deus, né? Essas Babilônia espiritual, a Babilônia, né? Nessas falsas igrejas que se dizem crentes, mas na verdade não são, porque nem compreenderam os textos bíblicos, nem compreenderam as profecias e os momentos que a cristandade vive no mundo todo, né? Nossa missão hoje não é libertação, milagres e não sei o que, e profetadas, não. Nossa missão hoje é pregar o evangelho para todo mundo, levar jovens, pessoas, pregar o evangelho, falar sobre Jesus nos países onde não há cristianismo, né? Não há a igreja cristã, não há conhecimento da palavra de Deus, não há conhecimento do evangelho, não é ficar brigando entre si aqui. A gente vê aqui no YouTube, né, e nas várias canais aí, cristão brigando contra cristão. Então o trabalho do cristão não é ficar brigando entre si, o trabalho do cristão, como diz o apóstolo Paulo, é pregar o evangelho. Nós temos uma missão aqui neste mundo. A missão é falar de Jesus, do amor de Jesus, da salvação provida por Cristo Jesus na cruz do Calvário ao mundo todo. E se nós não fizermos isso, jamais o fim virá. Mas como Deus tem um remanescente fiel aos seus desígnios, fiel aos seus propósitos, esses estão indo pregando o evangelho para o mundo todo, né? E então, depois que o evangelho for, todo mundo alcançar o evangelho, todas as ilhas, todas as nações, todos os povos, todas as culturas conhecerem quem é Jesus, quem verdadeiramente é Jesus, então virá o fim. E isso está se cumprindo hoje através de missionários que estão indo para o mundo todo, jovens missionários, e missionárias, né? Estou falando assim no sentido genérico, né? Os missionários estão indo para o mundo todo, pregando o evangelho, e também através das redes sociais também, o evangelho através aqui do Conectado 7, podcast, videocast, né? Conectado 7, news. O evangelho está sendo enviado ao mundo todo também, e pessoalmente por vários cristãos que estão aí pregando, abrindo a Bíblia nas casas, abrindo a Bíblia nos salões, abrindo a Bíblia nas empresas, abrindo a Bíblia para o conhecimento das pessoas, para as pessoas estudarem e saberem, na verdade, quem é Jesus. E quão próximo está o seu retorno, quão próximo está a sua vinda, a sua volta, né? O seu retorno à terra. Deus levantou sua igreja remanescente para um momento específico da história. À medida que os 1260 dias se aproximavam do fim, Deus tirou sua noiva do esconderijo, ver Apocalipse 12, 14, já estudamos também aqui no Conectados, né? 7, para levar sua mensagem final de misericórdia ao mundo. As 3 mensagens angélicas, estamos aqui para um momento como este. Esther 4, 14. Esther descobriu que não estava sozinha para enfrentar a perseguição que Amã havia desencadeado sobre seu povo. Ela encontrou o favor do rei e seu povo foi finalmente libertado. Não estamos sozinhos ao entrarmos nos momentos finais da história da terra. O rei está do nosso lado e o povo de Deus também será libertado. Na história de Esther, tudo terminou bem para o povo de Deus, mas nem sempre ocorre assim. Por que devemos ter uma visão mais ampla dos acontecimentos para fortalecer a esperança em Cristo? É uma pergunta que fica aí para a gente refletir, né? Para a gente reflexionar, né? Nós estamos realmente nos preparando para sermos usados pelo Espírito Santo para cumprirmos a missão que Cristo nos concedeu? Nos deu? Nos otorgou? Nos premiou? É um privilégio ser cristão hoje para pregar o Evangelho, né? É um privilégio estar cheio do Espírito Santo, receber a chuva serôdia para pregarmos o Evangelho. Já temos a chuva temporã. Agora aguardamos a chuva de poder mesmo, quando o povo de Deus com todo o poder, né, espiritual, vai falar e as coisas acontecerão. A pessoa que estiver doente vai ser curada, haverá milagres e milagres e perseguições, porque assim que o inimigo das almas perceberem que aquele povo está iluminado, está sendo usado por Deus, a primeira coisa que ele vai providenciar é a perseguição sobre esse povo, né? As cadeias da perseguição, né? Os caminhos para a perseguição estarão sendo abertos também. Então, a partir do momento que o povo de Deus ficar cheio do Espírito Santo e sair a pregar mundo afora, também serão perseguidos, serão acusados, se levantarão contra eles falso testemunho, receberão críticas como: esse povo é um movimento sectarista, né? Esse povo é uma seita, como a gente já tem visto por aí, né? E aqui nas redes sociais a gente tem visto isso. Então, por quê? Porque é um povo que incomoda, né? Um povo que abre a Bíblia
e fala da verdade evangélica, a verdade da palavra de Deus ao mundo. Né? Então o povo de Deus, quando realmente se submeter ao Espírito Santo e deixar o Espírito Santo trabalhar através de si, pregar o evangelho, suscitará perseguição, com certeza. Com certeza e com certeza absoluta isso acontecerá, não é? Fechando a lição, sexta-feira, estudo adicional, e aqui é uma recomendação para a leitura do livro Patriarcas e Profetas, né? Uma edição de 2022 da CPB, Casa Publicadora Brasileira, nas páginas 535 a 536, que fala sobre o primeiro rei de Israel. Aqui está falando sobre quem? Saul, né? Não sei o que tem a ver, mas tudo bem. Agora também a escritora, a mesma escritora desse livro, Patriarcas e Profetas, também é escritora do livro Profetas e Reis. Na página 352 ela deixou uma mensagem aqui super interessante, ó, sobre Satanás e o seu principal desejo, né? Para o tempo do fim, tá? Satanás, está falando aqui do inimigo das almas, Satanás suscitará indignação contra a minoria que recusar aceitar os costumes e tradições populares. Isso é na época já da marca da besta. Pessoas importantes e famosas se unirão com criminosos e indivíduos sem escrúpulos para se aconselharem contra os que fazem parte do povo de Deus. Governantes, perseguidores, pastores e membros de igrejas conspirarão contra eles. Olha, até pastores e líderes de igreja conspirarão contra o povo de Deus, ó, contra o povo da Bíblia. Por discursos falados e escritos, por ameaças e zombarias, procurarão destruir sua fé. Por meio de informações falsas e apelos enfurecidos, despertarão a ira do povo contra os fiéis seguidores da palavra de Deus. Sem encontrar nenhum, assim dizem as Escrituras, para apresentar contra os defensores do sábado bíblico, eles recorrerão às leis opressivas que supram sua falta de razão. Para assegurar popularidade e aprovação, os legisladores cederão às solicitações para que se promulgam leis dominicais. Olha aí, está falando do decreto dominical, ó. Mas os que temem a Deus não podem aceitar uma instituição que viole um preceito do decálogo. Nesse campo será travado o último grande conflito. O preceito do decálogo mencionado aqui é o quarto mandamento. Lembra-te do dia do Shabat para o santificar. Nesse campo será travado o último grande conflito na controvérsia entre a verdade e o erro. Hoje, como nos dias de Esther e Mordecai, o Senhor vindicará a sua verdade e seu povo. Profetas e Reis, página 352. Edição de 2021, tá? Da Casa Publicadora Brasileira. Então, perguntas para consideration. Perguntas para consideração. Primeira, por que Deus permite que seu povo passe por aflições? Qual é o propósito disso? Responda aí. 2. Como nos prepararmos para dificuldades que podemos enfrentar por causa da nossa fidelidade a Cristo? Onde encontramos esperança? 3. Por que temos a tendência de enfatizar os aspectos sombrios das profecias e permitimos que eles ofusquem o quadro mais amplo das boas novas? 4. Uma amiga diz a você que achou o Apocalipse aterrorizante. Como você a ajudaria a entender o livro e a encontrar nele paz e esperança? Esse foi o 4, né? 5. Alguém diz: não acredito que Deus deseja me salvar. Já errei muito. Fui longe demais. Que resposta você daria? As histórias de Ruth e Esther ajudariam a responder? Muito bem, amigo e a minha amiga, esse, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, né? Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Nós somos todos irmãos, filhos de Adão e Eva, filhos do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso Criador.
Eu espero que você tenha gostado da lição dessa semana, ok? E que volte a estudar conosco. Que vocês não estão inscritos ainda no canal Conectado 7, inscreva-se. Se você ainda não deu o like aí, dê o like, aperta o dedinho no positivo, joinha, ok? Dê o like pra gente. Esse é um estímulo pra gente prosseguir nos nossos estudos aqui no estúdio do Conectado 7, né? Na New Life Produtora, tá? Se você ainda não apertou, não ativou os sininhos das notificações, aperte o sininho das notificações. Aí vai aparecer várias, tem todas, aperte em todas, para que todos os vídeos que nós postarmos aqui nesse canal chegue até você. Você seja avisado de que tem esse vídeo que nós acabamos de fazer, ok? Meu amigo, minha amiga, se você não comentou qualquer coisa, mesmo que você comente aqui com um emojizinho, já é um comentário. Comenta, ajuda o canal, faz um comentáriozinho. Não vai te tirar nenhum pedacinho da sua carne, ok? E nem da sua vergonha ou da sua timidez. Não. É normal, ok? Meu querido amigo, minha querida amiga, se você ainda não compartilhou esse vídeo, compartilhe. Porque ao estudar a palavra de Deus, as pessoas serão transformadas. Nós somos transformados por aquilo que nós contemplamos, né? Se estudarmos a Bíblia, se estudarmos a vida de Cristo, se olharmos para Cristo todos os dias e contemplarmos, vivermos uma vida contemplativa, espiritual com Jesus, nós seremos transformados à imagem dele, à semelhança dele, vamos ficar parecidos com Jesus, né? Olha um Jesusinho andando ali, olha outra Jesusinha, a Jesusinha andando, quer dizer, pessoas consagradas, pessoas que amam o próximo, pessoas que fazem bem à sociedade, pessoas que curam com as suas palavras e também que curam com suas atitudes, pessoas que vivem realmente conectadas com Cristo em perfeição, com Deus em perfeição, ok? Seremos verdadeiros filhos e filhas de Deus, representantes de Deus, seremos pessoas humildes, não arrogantes e não soberbas, pelo contrário, humildes. Vamos ouvir as pessoas, respeitá-las, amá-las, ajudá-las, mesmo que elas se tornem nossas inimigas por sermos assim, em comunhão com Deus, nós vamos tratá-las bem e vamos orar por elas. E não deixemos nunca de tratar bem as pessoas, sejam elas quem forem, né? Temos que tratá-las bem. É difícil, mas essa é a nossa missão, né? Porque Jesus falou, é muito fácil amar o amigo, é muito fácil amar quem te ama. Agora, o desafio está em amar aquele que te persegue, né? Aquele que te faz mal. Amai aqueles que te perseguem, fazer o bem para aqueles que te fazem o mal. Ok? É assim que Cristo nos ensinou até na cruz, quando ele disse aos seus algozes, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Tá? Querido amigo, querida amiga, encerramos por aqui a lição dessa semana. Que Deus abençoe você e a sua família, tá? E não se esqueça, de tudo que você tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo, a julgamento, todas as coisas, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas más. Deus abençoe você. Tchau. Até o próximo Conectado 7. Bye.